Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 19. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 19. Que esse é um momento, amados, todos os momentos são importantes, mas esse é o mais importante. Tão importante que você peça para Deus assim: Deus, me dá entendimento da palavra, porque a palavra ela pode falar com você de diversas maneiras, ela vai ao seu encontro, e eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco. Evangelho de João, capítulo 19, apenas dois versículos, versículo 23 e o 24. Diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. Ora, a túnica não tinha costura, sendo toda tecida de alto a baixo. Pelo que disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E de fato os soldados assim fizeram. Amém? Glória a Deus. Amados, qual era a intenção daquela multidão que seguia Jesus? Qual era a intenção da maioria que seguia Jesus na sua época? A maioria atrás de milagre, atrás dos bens de Jesus, atrás daquilo que Jesus podia fazer. O próprio Jesus disse em um certo momento no seu discurso, diz: vocês me seguem porque eu faço milagre, eu encho a barriga de vocês. A multidão, a maioria estava atrás de Jesus porque queria ser beneficiado pelas bênçãos do Senhor. Jairo correu atrás porque queria que a sua filha fosse curada. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus porque queria ser curada. Você vai ver poucas vezes alguém interessado em conhecer melhor Jesus. A maioria procurava porque queriam ser beneficiados com o Senhor, pelo Senhor. Esse texto que nós lemos, amado, enquanto os soldados e a multidão olhavam o que estava acontecendo ali na terra, esqueciam de olhar para a cruz. Esqueciam. Em certos momentos até chamava atenção, e um dos momentos que chamou mais atenção foi quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ali as pessoas voltaram. E alguém disse: ele está clamando por Elias. Deixa-se, ele venha ajudar. Mas na verdade ele não estava clamando por Elias. Ele estava ali, dizendo ali, chegando o momento de completar a sua obra. E como eu disse no início desse culto, que o pecado faz separação, o único momento que Deus, ele virou o seu rosto, para não ver o pecado da humanidade que estava sobre Jesus. Por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento ele se sentiu só, foi o momento que ele completou a obra, ele morreu ali na cruz do Calvário. As autoridades estavam cumprindo a lei, as autoridades tentando destruir
o Filho de Deus, porque não creram na sua palavra. Mas o que os soldados estavam fazendo, e o que a multidão fazia atrás de Jesus, e olhando para os dias de hoje, amado, eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: perto da cruz, mas longe de Jesus. Perto da cruz, mas longe de Jesus. Imagine a cena: os soldados reunidos disputando as vestes de Jesus. Teve uma que eles repartiram em 4 partes, que era um tecido que eles podiam levar para casa para fazer alguma coisa. Mas a outra era uma túnica, e ela era tecida num tecido só, e eles acharam por bem de não rasgá-la, para se cumprir a palavra de Deus. E aqui me chama a atenção, amado, que a palavra de Deus se cumpre nos mínimos detalhes. Até mesmo sobre a veste de Jesus, a palavra de Deus já estava falando que iam lançar sorte sobre as roupas de Jesus. E eles assim estavam fazendo. Enquanto um justo estava ali morrendo na cruz do Calvário, eles disputavam, jogavam entre eles quem ia ficar com as roupas de Jesus, com a túnica de Jesus. Todos querendo aumentar mais uma peça no seu guarda-roupa. Todos os soldados, não, vou aumentar mais uma peça, essa aqui vai ser minha. Estavam sorteando as posses de Jesus. Presta atenção nisso. Estavam sorteando, lançando sorte, as posses de Jesus, os bens de Jesus. Você sabia que nós também disputamos as posses de Jesus? Você sabia que muitas das vezes nós estamos perto de Jesus, mas longe da cruz? Porque estamos mais interessados naquilo que Jesus pode fazer para nós? Nós estamos interessados, uma boa parte de pessoas está interessada nas posses de Jesus, no que Ele tem. Ou seja, é uma amizade interesseira. Não serve a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Nós vemos muitas pessoas que têm uma amizade desse jeito, que ele se aproxima de pessoas pelo interesse. O que aquela pessoa pode beneficiá-lo? Aquilo que a pessoa pode dar. Nós disputamos as posses de Jesus. Ficamos mais olhando para o chão do que para a cruz. Olhamos mais para a terra do que para a cruz. As pessoas estão mais preocupadas com a terra do que com o céu. Amados, nós falávamos aqui de manhã com respeito de morte. Eu quero dizer uma coisa para você, que para o cristão é um assunto de alegria quando se fala de morte. O que é isso, pastor? A maior recompensa do cristão é a pós-morte. Nós batalhamos e lutamos para ir para onde? Para o céu. E a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, que o coração não sentiu, e que nem subiu à mente dos homens, são aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas nós, amado, enquanto Jesus quer transmitir a sua palavra, quer transmitir que nós entendamos a sua palavra, quer que nós sejamos mais parecidos, mais semelhantes a Ele, nós chegamos a Ele, vem de pedir: Senhor Jesus, me ajude a falar como o Senhor fala, a ouvir como o Senhor, de pensar como o Senhor pensa. Nós queremos dizer: Senhor, eu preciso de uma bênção, e até mesmo às vezes cantamos: preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Amados, muitas vezes nós cantamos porque queremos bênção. Obrigado. Melhor é assobiar. Quando a gente canta mal, é melhor assobiar.
Você percebeu que, em vez de nós procurar conhecer Jesus, perceba para você ver que muitas vezes pessoas que estão perto de nós, da nossa própria família, eles partem para a eternidade, e aí nós falamos assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi, que eu poderia conhecer mais. Eu não conhecia bem meu pai, eu não conhecia bem minha mãe, eu não conhecia bem meu irmão, nunca sentamos para conversar, eu nem sabia quem era a família dele, de onde ele veio, o que ele fazia, o que ele entendia. Eu nunca tive tempo, eu só era beneficiado com aquilo que ele comprava, aquilo que ele me dava, o presente, e eu olhava mais para as mãos dele do que para os olhos dele. Nós somos assim diante do Senhor. Nós somos tão assim que quando nós convidamos as pessoas para vir na igreja, nós falamos assim, aproveitamos que ela está numa situação difícil, em vez de nós dizermos assim, ó, você precisa ouvir a palavra de Deus, não, Deus tem uma bênção para você, vai lá na minha igreja que você vai ser abençoado. Até nós, no convidar, nós olhamos para a terra e não olhamos para a cruz. Estamos disputando os bens de Jesus. Você pode observar, se chega um momento aqui e dizer, Deus está me dizendo aqui que tem uma pessoa aqui que Deus quer abençoar, é comigo, é comigo, é comigo. Mas se dizer assim, ó, tem aqui uma pessoa que precisa consertar a sua vida, ninguém fala nada, não é comigo não, porque está atrás da bênção. E eu quero dizer para você que servir o Senhor Jesus Cristo é um pacote completo. A amizade com o Senhor Jesus é um pacote completo. Eu preciso conhecer mais Jesus. Ficamos olhando para o chão e não para a cruz. Somos mais entendidos no material do que no espiritual. Somos mais entendidos das coisas da terra do que do espiritual. Não conseguimos entender. Tanto assim que a Bíblia diz assim que o homem natural não consegue entender, discernir as coisas espirituais. Para ele é loucura. Amado, muitas das vezes as pessoas estão trocentos anos dentro da igreja e de repente tem uma manifestação do poder de Deus, algo sobrenatural, algo espiritual acontecendo, Deus falando, a pessoa começa a dizer assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que estão tudo doido aí, não sei o que está acontecendo? Ele não entende nada o que é espiritual, ele entende coisa da terra. Ele tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para conversar com o Senhor Jesus. Quando eu era menino, numa época onde aqueles missionários católicos saíram por todas as cidades do Brasil, anunciando, evangelizando, saiu em forma de poesia, algo que nunca eu esqueci. E uma parte dessa poesia dizia assim: você sobe e desce escada, mas nunca para os meus braços. Você quebra tantos galhos para os seus amigos, mas não tira espinhos da minha testa. Você diz tantas palavras bonitas, mas não ouve quando eu falo. E outras coisas, que isso me marcou há muito tempo. Eu nem conhecia o verdadeiro Jesus. E nós somos assim, amado. Nós somos egoístas, nós pensamos em nós. Chegamos a dizer assim, não, eu preciso ter o meu tempo. E o tempo de Jesus. De nós conhecermos a Jesus. Ele é o noivo. Ele veio e conheceu, ele conhece. Ele aceitou do jeito que nós somos. Mas nós conhecemos o noivo? Ele está para voltar. E nós precisamos conhecer melhor Jesus. No início, até os discípulos tinham interesse terreno e queriam governar com Jesus. Olha bem, chegou até a mãe do Tiago e do João e disse o seguinte: Jesus, quando o Senhor, em outras palavras, seria assim, quando o Senhor assumir o governo aqui dessa terra aqui, ó, deixa o meu filho sentar à tua direita e o outro na tua esquerda.
Chegava um momento assim de Jesus estava falando de bênção, e já aí algum deles falou assim: Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar? É a lei da vantagem de uma pessoa que não tinha uma experiência com ele. Jesus disse o seguinte para eles: vocês que deixaram tudo para me servir, vocês vão ganhar 100 vezes mais em casa, irmãos e irmãs, e no futuro a vida eterna, mas com luta. Por que nós somos tão interesseiros, tão preocupados com as coisas da terra? Nós falávamos quarta-feira aqui, na campanha de Deuteronômio 28. Falando da campanha, venha que tem sido uma bênção, amado. Venha que tem sido uma bênção. E Deuteronômio vai se encaixar exatamente isso que eu estou falando. Você não precisa correr atrás da bênção. Quando você ouve a palavra e pratica, quando você conhece a Deus e obedece a Deus, as bênçãos vão correr atrás de você. Diz que vai correr atrás de você e vai te alcançar. Nós precisamos conhecer mais Jesus, porque nós estamos perto da cruz, mas longe de Jesus. A maior riqueza, enquanto eles pensavam que a maior riqueza era as vestes de Jesus, enquanto eles pensavam que poderia aumentar mais uma peça no seu guarda-roupa, a maior riqueza estava bem próximo deles na cruz do Calvário. A mensagem da cruz. Essa era a maior riqueza. Não eram os bens de Jesus, mas a mensagem. Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem recebeu o Filho, ele deu o direito de vida eterna, de ser chamado filhos de Deus. Quem tem o Filho tem o direito de que o seu nome está escrito no livro da vida. Quem tem o Filho que recebe, os seus pecados são perdoados. E ele passa a viver nessa terra, não como um cidadão terreno, mas como um cidadão do céu. Os seus olhos estão fitos no céu. A sua vontade é fazer a vontade do Pai, é obedecer a sua palavra, é andar de acordo com a sua palavra. Sua maior alegria é estar na casa do Senhor. Sua maior alegria, como o salmista diz, melhor de estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora da casa do Senhor, em qualquer outro lugar. Hoje as pessoas não têm mais prazer de estar na casa do Senhor. Não tem mais prazer de estar estudando a palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. E querem ser abençoados. Querem a bênção. Muitas das vezes vocês podem estar falando da palavra, pregando a palavra, e a pessoa dentro dele, ele pode não falar, mas que hora que o pastor vai orar, que hora que Deus vai revelar, que hora que vai ungir, que hora que vai acontecer isso, amados. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é tão poderoso que não é necessário eu estar ungindo, não é necessário estar revelando. No momento que você está recebendo a palavra, o poder de Deus está te visitando e está dando a bênção que você precisa. Porque quando você ouve a palavra, as bênçãos vão te seguir e vão lá no teu banco, lá no lugar que você está sentado, e Deus vai te curar, vai te restaurar e dar aquilo que você precisa. É a palavra. E com essa ansiedade de chegar o momento da oração, eu perco o entendimento da sua palavra. Eu não consigo entender a sua palavra. Muitos não entendiam o que Jesus estava fazendo na terra. Eles não entendiam por que esse homem veio aqui nessa terra. Muitos não entendiam. Até mesmo perguntavam: o que esse homem está fazendo aqui? Quem é ele? Ah, é o filho do carpinteiro. Olha como é que diziam. É mais um mestre. Até os discípulos tiveram que entender que ele é Senhor e Salvador. Demoraram para entender isso. Quem é Jesus para você? É o gerente do banco? É o médico? Quem é Jesus para você? É aquele que atende a tuas orações?
Mas você conhece? Amados, muitas das vezes a nossa boca fala o que o coração está cheio, e o que nós falamos impede do Senhor estar agindo. Nunca conhecemos Jesus. Nunca conhecemos a Jesus, as atitudes muitas vezes. Eu preciso conhecer Jesus. E quando eu conheço Jesus, a minha vida é mudada. Lembra do Naamã? General, conquistador, matador. Mas a hora que ele encontrou com Jesus, com Deus, através do profeta Eliseu, tanto assim que ele abandonou na hora os deuses da Síria e passou a servir o Deus de Israel. Mudou totalmente a vida dele, sem precisar fazer discipulado, sem precisar ninguém falar nada para ele abandonou todas essas coisas. Muitas das vezes, amado, é tão perigoso uma pessoa que vem para Jesus só porque recebeu uma bênção, porque ele não teve uma experiência, ele não teve um encontro com Deus, ele não conhece o Senhor. Olha o que a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais porque não conhece. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Amados, nós vemos um punhado de crente que está conversando com você, e o nome da padroeira está ali na boca deles. Que tipo de crente é esse? Diz que conhece a Deus. Olha o que a Bíblia diz, amado: da sua boca nem mencione o nome deles, nem saia da tua boca isso. Como que uma pessoa dessa diz que conhece a Jesus? Como uma pessoa diz que conhece a Jesus e vive maldizendo a sua própria vida, maldizendo tudo, e diz que conhece a Jesus? Estão perto da cruz, mas longe de Jesus. Longe. Da mesma forma que o povo da época não entendia, hoje não entende o sacrifício de Jesus. Amado, eu vou ser bem claro: se as pessoas entendessem o sacrifício de Jesus, na hora dizer assim: eu aceito Jesus. Sim ou não? A pessoa que entende o sacrifício de Jesus, eu vou explicar de uma forma bem simples. Por que Jesus veio nesse mundo? Para nos livrar. Foi o meio que Deus arrumou para que nós encontrássemos a salvação. Ele veio nos livrar de todo o pecado. Ele é o único que pode perdoar pecado. E nós estávamos condenados. Quando eu olho para Jesus e vejo que Ele é o Salvador, Salvador do mundo, não existe esse negócio de purgatório, não existe esse negócio de eu morrer e ter uma segunda chance e depois, não existe isso. Purgatório é a barriga de um cachorro bem purguento. Isso é purgatório, um bando de pulga. Mas não existe, isso são coisas que o homem arrumou para mudar o teu pensamento. Porque não existe outro meio de nós chegarmos até Deus a não ser com Jesus. Pensa comigo. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já fui católico, eu já estive ao lado, eu fui sacristão, eu conduzia, eu liderava os jovens, e eu tinha esse pensamento. Olha bem, amado, vamos imaginar que existisse purgatório. Alguém aqui, vamos fazer uma pergunta: quem não sabe o que é purgatório aqui? Dá um sinal com a mão aqui. Quem não sabe? Veja bem, este foi um ensinamento que a Igreja Católica colocou para ensinar as pessoas, dizendo o seguinte: você morre,
de acordo com o pecado que você tem, você fica como uma prisão, purgando os seus pecados, num lugar meio quente que vai sapecando lá, e você fica preso, daí fica no determinado tempo, e dali você vai para o céu. Amado, se realmente existisse purgatório, precisaria de Jesus vir nessa terra para morrer na cruz do Calvário? Está aí. Pergunta para essas autoridades, aonde fica o purgatório, para você ver. Ele vai dizer o seguinte: entre o céu e a terra. E entre o céu e a terra existe o quê? O sistema estelar, o sistema planetário. É isso que existe, amado. Então não, isso é invenção do homem. A Bíblia diz que há o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não existe outra maneira de você ir até o céu. Isso é para enganar as pessoas. Não existe uma pessoa se ele não reconhecer Jesus. Mas o Deus é um só. Deus é um só, mas a maneira de servir a Deus também é uma só. Não existe duas maneiras de servir o Senhor. Ou você bem serve a Ele, ou você não serve a Ele. E diante dele não existe maneira de você dar um jeitinho, não. Porque Ele conhece até a intenção do coração das pessoas. Nós precisamos nos posicionar, amado. Porque nós estamos perto de Jesus, mas longe da cruz, longe da mensagem. Não vivemos a mensagem, não entendemos a mensagem. E o que Deus quer é que nós entendamos mais essa mensagem. Vivemos a disputar os bens de Jesus. Como assim disputar os bens de Jesus? Amado, na nossa cidade que é pequena, você vê um punhado de gente correndo atrás das bênçãos do Senhor, fazendo campanha na igreja fulano de tal, e da segunda-feira na fulano de tal, e lá não sei aonde, não sei o quê, e lá não sei aonde, não sei o quê, atrás do quê? Atrás de bênção. Mas eu quero dizer para você que Deus conhece você, conhece as tuas necessidades, conhece o que você precisa, sabe aonde você mora, sabe o teu endereço, e não precisa você correr atrás dos bens de Jesus por aí, não. É um bando de gente. É campanha não sei aonde, campanha não sei aonde. Precisa disso. A igreja precisa voltar para Jesus. Voltar aos pés da cruz e entender quem é Ele. Se eu não entender a palavra, eu vivo correndo para lá e para cá. Deus te conhece ou não conhece? E o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz, o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe esquadrinha os meus pensamentos. A palavra não chegou nem na minha boca, o Senhor conhece todas. Deus sabe ou não sabe onde você mora? Deus sabe ou não sabe aonde você congrega? Então por que precisa você fazer campanha lá na profeta fulano de tal, lá na irmãzinha não sei o que, a do coque não sei o que, lá da igreja fulano de tal, e lá não sei de onde? Por que precisa disso? Essas pessoas que correm atrás disso, estão em busca das posses de Jesus. Estão em busca dos bens de Jesus. E não procuram conhecer o Senhor Jesus. Tanto assim que eu provo para vocês que as pessoas, você fala assim, ó, vamos fazer um estudo sobre Jesus Cristo, sobre os dias que Ele passou aqui na terra. Amado, se tiver 100 pessoas, vai vir 15, 20 pessoas. Mas se falar assim que vai ter bênção, vai ter unção, lota. Porque eles estão atrás dos bens de Jesus e não de conhecer Jesus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar a amar a palavra, a viver a palavra, a conhecer melhor a palavra. Nós também somos assim. Vivemos a disputar os bens de Jesus. Logo após a morte e a ressurreição de Jesus, Ele deu algo para aqueles que creram que o dinheiro não compra: a salvação. Tanto que Ele deu que um daqueles soldados, certamente daqueles que repartiram, eles olharam para Jesus e disse assim: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. A salvação não tem como comprar. A salvação você não compra por obras. A salvação você não compra por ser fiel, dizimista, ofertante.
A salvação é um dom gratuito de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação não vem por obra para que ninguém se glorie, é um dom gratuito de Deus. E que nós possamos correr e conhecer a Deus cada dia mais. Precisamos ser curados dessa doença que deixa o ser humano olhando para a terra. Parecemos aquela mulher curvada, que só olhamos para a terra, só estamos em busca dos bens que podemos receber através de Jesus nessa terra. E se Jesus vir hoje buscar a sua vida, para onde você vai? Muitas pessoas podem dizer assim, eu nem sei, eu até pensava assim que morreu, você ia para o cemitério e acabou a vida. Você está enganado. Existe uma eternidade, e lá existe dois caminhos. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não existe outros meios. Ah, mas a minha mãe, ela ora todo dia para mim. Tua mãe é tua mãe, você é você. Ah, mas minha avó ora. Mas quanto que o meu avô orava para mim. Ele era um homem de Deus. Ele foi um homem de Deus. Agora você trata de consertar a tua vida e andar, porque senão você nunca vai ver ele. Vai ficar nessa terra aqui, e se não consertar a sua vida, vai para o inferno. Eu preciso conhecer. O grande evangelista Moody dizia o seguinte: ou esse livro me aproxima de Deus, ou ele me leva para o inferno. Ou seja, esse livro, se eu conhecer e praticar, ele me leva para o céu, eu levo a conhecer a Deus. Mas se esse livro eu conhecer e não praticar, eu vou para o inferno. Tanto assim, amado, que Deus está nos dizendo o seguinte: nós temos que parar de nos preocupar com as bênçãos materiais. Nós devemos parar. Veja bem o que a Bíblia diz: é melhor entrar no céu faltando um olho, faltando uma perna, do que o inferno todo, ir para o inferno com a cura da perna e enxergando bem. Isso quer dizer que as bênçãos físicas, a cura física, não vai te dar o direito da salvação. Com isso que eu estou dizendo, eu não estou falando aqui que Deus não tem poder de curar, de fazer milagre. Ele tem poder. Mas nós queremos dizer também que a prioridade é conhecer Jesus. A prioridade é a palavra. A prioridade é nós andarmos de acordo com a palavra. E essas bênçãos que nós precisamos, o Senhor conhece, elas virão no tempo certo para nós, amado. Eu não estou aqui limitando o poder de Jesus. Eu sou apenas um porta-voz dizendo para vocês que o Senhor diz para nós que nós estamos perto da cruz, mas longe de Jesus. Eu preciso estar muito perto de Jesus, porque Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aonde, que posição que você está? Está perto da cruz e também perto de Jesus? Você está entendendo mais das coisas espirituais do que as terrenas? Você tem certeza da tua salvação? Você tem praticado a palavra? No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim, para finalizar: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra deste livro.